Muito bem, irmãos. Nós vamos ter uma leitura em dois textos. O primeiro texto está em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. E logo depois nós vamos ter uma leitura no livro de 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Mas nós vamos ler primeiro esse que está aí, Apocalipse capítulo 2, versículo de 8 a 11. Que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando a sua pobreza. Por qual você está passando a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Muito bem, nós queremos falar sobre essa temática hoje, sobre uma igreja próspera. E eu gostaria de começar essa mensagem perguntando: como é que você avalia uma igreja próspera? Na sua ideia, no seu pensamento, como é que você avalia uma igreja próspera? Não é? Porque nós somos criados dentro de uma cultura em que nós crescemos para sermos vencedores, para sermos prósperos no sentido material, no sentido profissional, né, no sentido pessoal. É uma cultura, né? Nós somos inundados com esse conceito de prosperidade que nos faz pensar muitas vezes nessa questão material, né? Então a pergunta é: como é que você analisa uma igreja próspera? Porque se você analisa diante desta cultura da qual nós vivemos, você vai dizer que uma igreja próspera é aquela igreja que é uma igreja rica, né? Uma igreja que tem uma quantidade de membros significativa, né? Uma igreja lotada. Uma igreja próspera é quando os membros da sua igreja são prósperos, né? No sentido material. E, na verdade, pensando sobre isso, a gente vai observar que, em função disso, muitas vezes, nós escolhemos até a igreja da qual nós queremos participar e ser membros, de acordo com esse conceito que nós trazemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, porque fazemos parte, né, desse aspecto conceitual de prosperidade. E quando a gente, então, começa a olhar para a igreja e para a palavra de Deus, a gente começa a perceber que esse conceito de prosperidade, no que diz respeito à igreja,
ele vai de encontro com o conceito que nós temos de vida, né? O conceito pessoal de vida. Não que a gente, é claro, dentro de uma cultura onde a competitividade é muito grande, a gente também não procure ser, dentro desse contexto, uma pessoa aguerrida, né? Dentro daquilo que nós queremos ser, enquanto pessoa humana, enquanto profissional, né? Nós precisamos buscar aquilo que nós precisamos nos realizar enquanto pessoa também. Mas quando olhamos para a igreja, nós precisamos olhar por aquilo que a Bíblia nos ensina, no que diz respeito à prosperidade, né? E não naquilo que o Antigo Testamento nos ensina, mas naquilo que o Senhor Jesus nos ensina em relação ao que é ser uma igreja próspera. Porque se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que a prosperidade no Antigo Testamento está muito voltada às bênçãos que o Senhor derrama sobre você, né, sobre os seus bens, sobre a sua riqueza, sobre a sua família. Quanto mais filhos, mais abençoado você é. Quanto mais propriedade você tem, quanto mais animais você tem, mais abençoado você é. Então, o Antigo Testamento, esse conceito de bênção, de prosperidade está muito ligado à bênção, né, do Senhor. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente já percebe que Jesus ele muda um pouco essa forma de olhar, né? Essa forma de nós analisarmos uma igreja como uma igreja próspera ou não, né? E a igreja de Esmirna é um exemplo para mim dentro desse contexto, porque é o próprio Jesus quem escreve essa carta. Ele manda escrever esta carta, né, ao apóstolo João. E ele diz que conhece esta igreja, conhece a tribulação pela qual ela passa, conhece a pobreza da igreja, conhece o sofrimento da perseguição pelos judeus. Mas, interessante que ele diz que é uma igreja rica. Mesmo diante de toda essa situação que a igreja enfrentava, né, de perseguição, de tribulação, ele diz assim, é uma igreja rica. Significa dizer que Jesus está conceituando de uma forma diferente o olhar para a igreja, porque era uma igreja pobre, uma igreja que não tinha recursos, né? Se você for olhar por essa questão de recursos, nós somos uma igreja pobre também, pela entrada. Nossa entrada é uma igreja, a entrada da nossa igreja é pequena. Se formos olhar para a estrutura da igreja, dizer assim, não, mas é uma igreja rica, né? Nem toda igreja tem o que nós temos, em termos de estrutura, tá certo? Mas o olhar de Jesus para aquela igreja, ele diz assim, vocês são pobres, materialmente pobres, mas esta é uma igreja rica. Então, rica no sentido que ele olhou para a igreja de Esmirna e ele disse assim, é uma igreja rica pela fé que a igreja tem, pela perseverança, porque é uma igreja mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos insultos dos judeus, da blasfêmia que os judeus faziam com relação à igreja, eles mesmo assim não esmoreceram, não se desmotivaram, mas eles persistiram na caminhada da igreja, portanto, uma igreja perseverante nesse contexto, não é? Se a gente olhar um pouco mais para essa igreja, Jesus está dizendo que ela era, portanto, uma igreja espiritualmente rica, não apenas pela fé, pela perseverança, mas também pela fidelidade desta igreja. Ele diz, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Significa dizer que era uma igreja fiel, e ele estava motivando a igreja a continuar na sua fidelidade. Então,
Vejam como os parâmetros mudam. Enquanto nós olhamos pelo aspecto cultural, da qual nós somos criados, e analisamos uma igreja pelo seu aspecto material, financeiro, da própria membresia da igreja, Jesus está dizendo não. Uma igreja próspera é aquela que é espiritualmente próspera, espiritualmente rica, espiritualmente madura na fé, rica em esperança, em perseverança e em fidelidade. Como muda, irmãos, o conceito. Agora, como é que nós podemos olhar para a nossa igreja e dizer assim, a Igreja Batista Elohim é uma igreja próspera? Existem algumas marcas, existem alguns pontos que a gente precisa olhar e identificar se a nossa igreja é uma igreja próspera. E se não é uma igreja próspera, portanto, o que é que nós precisamos fazer para torná-la uma igreja próspera, no sentido em que Jesus está olhando para a igreja? E eu quero trazer para os irmãos essa análise a partir da igreja de Tessalonicenses. A igreja de Jesus em Tessalonicenses. Abram aí em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé de vocês tem em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então vejam, nós temos aqui uma igreja que é considerada uma igreja modelo. Se você quer ter um exemplo de uma igreja que seja modelo,
Na Bíblia nos fala da igreja aos Tessalonicenses, né? A igreja em Tessalônica. Tá? Ela é considerada pelo apóstolo Paulo como uma igreja modelo, uma igreja, portanto, que merece ser imitada, que merece ser estudada, né? Analisada, para que nós possamos olhar na igreja de Tessalônica o que é que ela tem, né? E que nós não temos, e que nós precisamos ter também para ser uma igreja modelo, portanto, uma igreja próspera, espiritualmente próspera. E segundo o apóstolo Paulo, essa é uma igreja que foi ali alcançada pelo poder do Espírito. Não foi apenas pela pregação da palavra, mas houve um derramamento do Espírito, portanto, um avivamento naquela igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, né, e que eles se converteram para servir ao Senhor. Vejam que havia uma especificidade, que é o nosso chamado enquanto igreja, porque nós somos chamados para servir a Deus, para sermos servos, cidadãos do reino de Deus, para servir aquele que é o rei desse reino, da qual nós fazemos parte. Então eles se converteram para servir ao Deus vivo, e não apenas isso, para andar em uma viva esperança, porque, segundo o texto aqui, eles aguardavam a segunda vinda de Jesus. Tá? Então eles estavam para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E a ira vindoura aqui é o juízo final, né? O juízo de Deus que há de vir. Portanto, quais são as marcas dessa igreja modelo e que nós precisamos olhar e que precisamos imitar? A primeira que a gente observa aqui é a que Paulo está chamando de operosidade da fé. Está no versículo de número 3. Lembrando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. E o que é que a gente pode entender como operosidade da fé? A operosidade da fé é uma fé que tem uma ação. Nós não podemos viver, irmãos, uma fé apenas no discurso. Nós não podemos viver uma fé apenas na palavra, apenas dizer que tem fé. Porque o apóstolo Tiago, ele vai dizer, quando ele escreve a sua carta, ele vai dizer que a fé sem obras é o quê? Ela é morta, não é? E nós precisamos, portanto, ter fé, sim, declarar a nossa fé, sim. Mas se nós não colocarmos em prática essa fé que nós temos, Paulo vai dizer assim, de que adianta essa fé que você tem? A igreja modelo, uma igreja próspera, é aquela que põe em prática a sua fé. É aquela que sempre está em ação. É por isso que Tiago escreve ali, Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante, vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e onde vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, irmãos, é muito fácil, é muito cômodo você estar aqui participando de uma igreja e você dizer que é uma pessoa de fé, mas você não
faz com que essa fé que você declara seja visível através dos seus atos, das suas atitudes. Vejam que a igreja em Tessalônica era modelo na pregação da palavra, na disseminação do evangelho em toda aquela região da Macedônia e da Acaia, de tal forma que eles se aprofundaram no conhecimento da palavra, na maturidade, que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta, ele diz assim: não é mais necessário eu acrescentar coisa alguma. Vocês fizeram tão bem o serviço de vocês, na pregação da palavra, que eu não preciso voltar lá para consertar aquilo que vocês pregaram, porque, irmãos, olha, muitas vezes a gente está acostumado, às vezes, a chamar pessoas a pregar nas nossas igrejas, e depois tem que consertar aquilo que o camarada fez. Eu me lembro que ainda era seminarista, mas já era pastor de igreja, porque eu fui ordenado quando eu estava no 2º ano do seminário. Já era pastor de igreja. E numa quarta-feira eu não podia ir na igreja, porque eu tinha um trabalho, né, dentro do seminário para fazer, e eu convidei uma pessoa, um pastor que estava chegando no campo, inclusive, nem conhecia direito, mas as pessoas estavam querendo apoiar, a pessoa está chegando, aquele negócio de acolher quem está chegando. Eu convidei, então, essa pessoa para pregar numa quarta-feira lá na Igreja Batista Nova Vida, onde eu fui pastor. Irmãos, eu nunca me arrependi tanto. Por isso que eu sou muito exigente, né, nessa questão do púlpito. Quando eu convido uma pessoa, ou quando alguém diz assim: pastor, posso convidar fulano? Aí eu digo: quem é esse fulano? Eu tenho que conhecer a história. Porque depois eu passei quase 2 meses tentando consertar o estrago que ele fez, na quarta-feira apenas à noite, na igreja. As heresias, né, que foram ali faladas. A igreja em Tessalônica, pela graça do Senhor, foi uma igreja que disseminou a palavra de Deus de uma forma correta. Significa dizer que eles estudaram, que eles se aprofundaram. Diz o apóstolo Paulo que eles foram imitadores dele e do Senhor. Vejam que igreja. E nós precisamos ser assim. A operosidade da nossa fé significa dizer que nós não estamos apenas para declarar a nossa fé, para dizer que somos cristãos, para participarmos do culto da igreja, porque nós somos quase que convocados pelo Senhor para podermos participar, mas também para ter uma atitude, uma ação para cumprir a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Como é que você faz discípulos se você não sai ensinando, pregando o evangelho? O testemunho da igreja é outra forma de a gente enxergar essa operosidade da fé. Um testemunho límpido, que as pessoas lá reconheciam a fé da igreja pelo testemunho diante das tribulações, diante das perseguições da igreja, né, e elas mantinham a sua, vamos dizer assim, a sua permanência na caminhada da fé e na pregação do evangelho. Testemunho de fé, não é? Quantas e quantas vezes nós passamos por perseguições na igreja. Hoje em dia as perseguições são muito perseguições brancas, né? Eu chamo de perseguições brancas porque elas não são aqueles ataques diretos à igreja. Mas muitas vezes as perseguições que nós passamos estão muito mais na nossa mente do que propriamente na ação das pessoas. E quando a gente abraça um pensamento negativo diante do evangelho, da igreja, da qual nós fazemos parte, muitas vezes nós perdemos a nossa motivação da nossa caminhada cristã. E esse testemunho da igreja de Tessalônica, irmãos, não é fácil naquela época ser cristão.
Eram igrejas perseguidas mesmo, pessoas que eram presas, mortas, assassinadas, né? Pessoas que eram injuriadas. Eu me lembro do tempo que eu ainda era jovem, que eu ainda não era cristão ainda, e eu via as pessoas, né, perseguindo a igreja naquela época, jogavam pedra e injuriavam as pessoas, só porque tinham uma Bíblia na mão muitas vezes. Eu não fui cristão nessa época, mas eu via o que acontecia. Hoje a gente não vive isso, a gente vive muito mais a perseguição na cabeça, na mente, do que propriamente uma ação direta das pessoas. E a gente simplesmente larga o evangelho, se desmotiva, deixa a igreja. Né? E eu então vejo a igreja de Tessalônica quanto é a sua fé, né? A permanência, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, das perseguições, das injúrias, das blasfêmias que sofriam, mas se mantiveram ali firmes na fé. Então, a igreja, a primeira coisa que a gente enxerga é que era uma igreja exemplo nessa questão da fé operosa. Quando a gente olha o livro de Hebreus, irmãos, quantos heróis da fé tem ali no capítulo 11 de Hebreus? E se a gente for perceber, a gente vai ver que o verbo, a ação, né, que coloca ali a pessoa na sua ação, na sua operosidade da fé, como a gente for olhar ali o capítulo 11, a gente vai perceber, eu vou dar só alguns exemplos assim. Abel ofereceu o sacrifício mais excelente, está no versículo 4, capítulo 11. Ofereceu, é uma ação. Enoque andou com Deus. Andar é uma ação. Andou com Deus. Noé aparelhou uma arca, versículo 7. Né? Aparelhou, construiu, ele confiou em Deus. Deus disse, vai chover. Nunca tinha chovido naquela época. E ele acreditou. E ele fez a arca. Sara engravidou na velhice. Abraão peregrinou na terra da promessa. O Senhor disse, sai, larga tudo, vai para onde eu te mandar. Não disse nem onde era. E ele foi. Isso se chama o quê? Fé operosa, irmãos. Isaac abençoou o futuro de Jacó e Esaú. Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José. E aí vai. Você vai ver capítulo 4, versículo 4, 5, 7, 11 a 12, 8 a 10, 17 a 19. Todos têm ali uma demonstração de uma fé que não é uma fé estática, mas ela tem uma ação que demonstra, de fato, que nós temos fé. Outra coisa que nós enxergamos aqui na igreja, irmãos, é o amor fraternal daquela igreja. Então a gente já tem um primeiro critério, a gente já tem a primeira marca, que é a fé operosa. A gente olha para a igreja Batista Elohim, a gente pode dizer assim, a igreja Batista Elohim é uma igreja próspera, uma igreja modelo. Ela tem uma fé operosa pela primeira marca. Será que a gente pode realmente dizer que a nossa igreja é? Se não é, o que está faltando para si? A segunda marca é o amor fraternal. O amor fraternal da igreja em Tessalônica, irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 3, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês. O amor aqui, é claro que a gente tem que olhar no contexto do amor fraternal. Não é o amor ágape, o amor de se doar pelos outros, né, e de buscar que os outros conheçam o amor de Deus, mas é o amor fraternal. Diz respeito ao relacionamento da igreja. Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente se constitui enquanto uma comunidade cristã? A nossa unidade enquanto comunidade cristã.
E aí a gente percebe na igreja de Tessalônica, pelo que o apóstolo Paulo está dizendo, o senso de comunidade e o cuidado mútuo dos irmãos. Cuidado de uns para com os outros. Esse senso de que nós somos uma família, uma comunidade. Esse sentimento que deve ser desenvolvido entre os irmãos e que, na verdade, o que faz com que nós nos aproximemos uns dos outros, que nós venhamos a ter intimidade uns para com os outros, é exatamente o amor fraternal. E como é que a gente conhece dentro de uma igreja essa marca tão forte que deve existir na igreja? Porque, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não houvesse amor entre os cristãos naquela época, nós não estaríamos aqui hoje, você pode ter certeza. O amor é quando a gente consegue se tornar mais forte diante de todas as adversidades, porque nós estamos juntos. A gente conhece pelo apoio que se dá um pelo outro, pela compreensão. A gente conhece pelo perdão que é liberado aos irmãos. Né? Porque eu nunca vi lugar para ter tanta mágoa. Como na igreja. Nunca vi, irmãos. Qualquer coisa, né? O irmãozinho se magoa com o outro, se melindra. Né? Falta muita maturidade na igreja, irmãos. Falta muita maturidade. Eu digo isso de cadeira, porque eu já apliquei, eu tenho um seminário que eu organizei e elaborei, chamado Aprendendo a Perdoar. Logo que nós começamos a Igreja Batista Elohim, a gente desenvolveu esse seminário e a gente aplicava nas igrejas aqui em Fortaleza e no interior do estado. Nós tivemos em muitas igrejas. E eu fiz foi na nossa igreja, mas por uma denominação diferente, que pediu para a sua igreja. Nós fomos em igreja que o pastor chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor vá na nossa igreja, porque a igreja precisa aprender um pouco mais sobre perdão. Olha, irmãos, como tem pessoas magoadas uns com os outros dentro da igreja. Como nós somos difíceis. Nós pregamos o perdão, falamos sobre perdão, ensinamos sobre perdão, mas nós mesmos não somos capazes de perdoar o outro. Sabe o que é isso? Falta do amor. Nós precisamos aprender a amar. Então, o apoio, a compreensão, o perdão, a ajuda em momentos difíceis, isso reflete o amor de uns para com os outros, o desejo genuíno pelo bem-estar do outro. Quando nós vemos pessoas em dificuldades na igreja, o que nós temos feito para ajudar uns aos outros, certo? Então, irmãos, o amor é um sentimento que promove a união, a unidade e principalmente a paz da igreja. Quando Paulo chega a escrever a carta aos Coríntios ali, ele vai dizer que havia uma divisão dentro da igreja, grupos formados dentro da igreja, porque fulano era de fulano, fulano era de Beltrano. Isso é uma forma clara dele dizer: olha, está faltando a desunião da igreja porque não tem amor na igreja. Essa forma de nós nos comportarmos, como diz ali o apóstolo Paulo em Gálatas, é obra da carne, muitas vezes. E nós precisamos substituir a obra da carne pelo fruto do Espírito, para realmente sermos uma igreja modelo, uma igreja próspera, uma igreja pacificada, uma igreja que vive em paz. E a gente não pode ser uma igreja pacificada, irmão, se não houver um desenvolvimento profundo do amor fraternal entre nós.
Nós precisamos crescer na intimidade. Nós precisamos perder o medo de muitas vezes nos abrirmos com a igreja, das situações que nós passamos e enfrentamos, perder a vergonha. Nós precisamos aprender a ser sem vergonha nesse sentido, né? De falar aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós precisamos do apoio da igreja. Não é só dizer, irmão, estou orando por você, como diz ali Tiago. Vá em paz, conte com as minhas orações. É muito fácil. Agora dizer assim, eu estarei lá com você, como Jesus esteve dentro da fornalha ardente com os 3 amigos de Daniel, ele pulou dentro da fornalha, irmãos. Esse é difícil. É o que está faltando para a gente. Para sermos uma igreja modelo, para sermos uma igreja próspera, espiritualmente próspera, nós precisamos desenvolver o amor fraternal. Na sua opinião, a Elohim vive esse amor fraternal, irmãos? Outra coisa que a gente enxerga aqui na igreja de Tessalônica. Operosidade da fé, dedicação no amor de vocês, da firmeza da esperança. A igreja, ela vivia na expectativa, diz aqui o apóstolo Paulo, do retorno de Jesus. Esperança viva. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar a igreja. A esperança do retorno de Cristo, irmãos, é que nos fortalece diante das tribulações e das dificuldades. Se nós esperamos algo, né, nós esperamos a glorificação que nos espera, a vida eterna que está aí diante de nós, nós nos fortalecemos para superar, para suportar as lutas e dificuldades que nós passamos. Porque se o homem vive sem esperança, nós somos pobres. Como pensar no amanhã se a gente não tem esperança do amanhã? Daquilo que nos espera. Nós precisamos ser confiantes nas promessas do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor não falha nas suas promessas, na sua palavra, que Ele é fiel e, portanto, nós podemos confiar e descansar nas promessas do Senhor. E esse descansar, irmão, faz com que a gente, mesmo diante de fortes tentações, de fortes perseguições, de fortes tribulações, a gente se mantenha firme na caminhada cristã. Que a gente não venha desanimar, pelo contrário. Se a gente não confiasse nas promessas do Senhor, irmãos, olha, muitas igrejas de Jesus estariam esvaziadas. A gente estaria vivendo um processo que a Europa hoje está vivendo e que os Estados Unidos estão começando a viver. Está começando a viver. Porque muitas pessoas andam desanimadas com o Evangelho, né, desmotivadas. Igreja se esvaziando. Se a gente não for perseverante e saber que Deus tem uma promessa e que nós devemos nos manter firmes, porque só aqueles que se mantêm firmes é que poderão ver a glória do Senhor lá na frente. A igreja em Tessalônica, irmãos, era uma igreja que tinha uma esperança viva, inabalada, forte, firme nas promessas do Senhor, de que Ele irá voltar, Jesus vai voltar, e que Ele vem buscar a sua igreja. Em Hebreus capítulo 10, versículos 23 e 24, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa
é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Quer dizer, não é apenas viver, mas também nós estarmos ajudando uns aos outros a superar e continuar a manter viva, né, a esperança que alimenta a nossa caminhada cristã. Uma outra marca que eu percebo aqui, já estamos caminhando aqui para o fim, é a resistência às perseguições. Eu já falei um pouco, por causa da perseverança, mas demonstram também, irmãos, a maturidade espiritual da qual nós precisamos buscar. Precisamos deixar de ser meninos, precisamos deixar de ser crianças que se melindram com qualquer coisa, que têm medo de qualquer coisa, que se desanimam, né, que desistem facilmente das coisas. Né? Nós precisamos da nossa maturidade. E a maturidade nós só encontramos vivendo a fé, a operosidade da fé. Vivendo uma caminhada com Cristo. À medida que a gente vai apanhando, irmãos, a vida nos ensina que todas as vezes que a gente apanha, da próxima vez a gente já não apanha mais, porque já aprendeu. Não é? É aquela história do menino que mete o dedo na tomada. Ele só mete uma vez, porque da segunda ele sabe que vai levar um choque. Não é? Então, a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Deus, os nossos choros muitas vezes, porque eu estava lendo esses grandes avivadores, como Finney, por exemplo, ele diz: a batalha cristã da igreja se ganha no quarto escuro. Naquele momento do choro, da oração, da entrega, é ali que nós conseguimos a vitória. E é, portanto, apanhando muitas vezes, chorando, as lágrimas caindo, que estão regando a nossa dor muitas vezes do coração, e nós conseguimos, irmãos, sermos fortes na nossa caminhada. A igreja em Tessalônica é uma igreja que tinha essa resistência à perseguição que ela sofria. E por fim, esse testemunho poderoso da igreja. A igreja de Tessalônica, ela se tornou um exemplo para as outras igrejas, por causa do seu testemunho de fé, de amor, de esperança, conhecida em toda a região como uma igreja forte, modelo, pelo seu testemunho de fé. Amém, queridos?